Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and it's sweltering here. It's never cold. And today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about a little bit about movies, like how they go, if they go fast, if they go too slowly, and some words talk about relationships as well, because this is someone who goes to a movie theater with someone she met online. And I would like to ask you a quick question. Do you get to speak Portuguese every week? If you don't, well, you might want to join us in the Conversation Club after hours. Every week, we get together and discuss the topics that we covered here in the podcast. In that way, you can do a deep dive into the episodes, the vocabulary, and the cultural aspects that surround the subjects. Of course, the meetings are not as academic as I am explaining it here. It's actually very informal, as we say in Portuguese, bastante descontraído. And if you would like to join us right now, as of this recording, and when you hear it published, because I'm going to publish it by the end of January, we have an interesting offer for you. For your first 3 months, you can get 80% off, so you can try the group and see if it's a good fit for you. If you would like to learn a little bit more about that, go to www.portuguesewitheli.com/CAH. Again, it's www.portuguesewitheli.com/CAH. Agora vamos embora começar com o nosso episódio de número 258. Nossa, foram muitos episódios. Uma noite no cinema. Tendo me mudado havia pouco tempo para essa nova cidade, estava louca para conhecer gente nova. Não, meus colegas de trabalho não valiam. Eles eram legais e tal, mas eu não concordo com aquela história de que, para quem está se afogando, jacaré é tronco. Queria conhecer um cara com um tchan a mais, sabe? E por isso, acabei me inscrevendo num daqueles sites de relacionamento. Dali para encontrar um cara com quem sair, foi um pulo. Ele era bacana, bem apessoado e apreciador de bons filmes. Me convidou para assistir um filme no cinema que fica no shopping perto da minha casa. Chegando lá, rolaram umas bitocas e a gente se sentou para tomar um sorvete antes de ir para a sessão. Ele foi logo me perguntando que tipo de filme eu gostava. Respondi que, para mim, qualquer filme era filme. Não ligava muito. Ele pareceu um pouco acanhado com minha resposta, mas continuou. Disse que tinha lido a resenha de um filme que estava estreando naquele dia. Pelo que ele me explicou, era um filme cult. A minha única experiência com filmes assim foi com aquelas películas antigas, ainda em preto e branco, cujo enredo era difícil de acompanhar porque não tinha. Ele me falando de filmes artísticos e eu só me lembrando daqueles filmes da sessão da tarde. Fomos assistir. Depois de 3 horas de filme, o que é que eu posso dizer? Tentei até deslizar minha mão por cima da mão dele, mas ele não esboçou nenhuma reação, e eu preferi tirar minha mão dali, porque senão ele pensava que eu era uma assanhada. Me forcei a me concentrar na telona. Se você tiver escutado direito, eu disse que foram 3 horas de filme. A trama era de uma mulher que bebia demais. Só isso. Podia-se dizer que tinha um roteiro bem amarrado. Isso porque não tinha roteiro nenhum. Diferente da descrição cativante que meu ficante fez, era, na verdade, um filme bastante arrastado. Nada parecia acontecer por quase 1 hora. Então, um carro bateu. A única pessoa que teve uma atuação impecável no filme foi uma criança que estava chorando. Isso porque criança realmente sabe chorar.
O final foi bem previsível, porque a mulher já tinha dito desde o começo que queria ir para uma clínica de reabilitação. E no final ela foi mesmo. Saímos do cinema de mãos dadas, ele muito mais animado do que eu. Fiquei matutando comigo mesma que seria um filme arrasador, mas acabou sendo uma coisa pretensiosa. Daí meu ficante me perguntou o que eu achava, e eu só pensei que provavelmente a bilheteria não seria lá muita coisa, e que logo ele sairia do cinema. Claro que eu não disse nada disso. Apenas dei um sorriso e perguntei se ele queria agora assistir um filme pauleira que estava em cartaz. Tinha muita ação, muito sexo, mocinhas e bandidos em uma trama de arrepiar os cabelos. Quem sabe, assistindo esse filme, ele tivesse alguma ideia do que eu estava esperando dele. No nosso episódio de hoje, nós temos uma narradora. Então você vai perceber os adjetivos na forma feminina. Então, a nossa narradora acabou de chegar a uma nova cidade. Ou melhor, ela chegou fazia pouco tempo e queria conhecer novas pessoas. Normalmente, a primeira pessoa, ou melhor, as primeiras pessoas que nós conhecemos em um local novo são as pessoas do nosso trabalho ou os nossos vizinhos. No caso da narradora, ela diz que não, os colegas de trabalho não valem. Ou seja, os colegas de trabalho não contam. Eles não são relevantes para o que ela quer. E valer é muito utilizado nesse sentido, né, de ser válido, de contar ou de ser relevante. Por exemplo, se você pudesse morar em qualquer cidade do Brasil, em qual cidade você moraria? Ah, não vale São Paulo, tá? São Paulo todo mundo quer morar. Não, tem que ser outra cidade. E por que os colegas de trabalho não valem? Não, ela não quer qualquer pessoa, né? A narradora não quer qualquer pessoa. Ela quer alguém que tenha um tchan a mais. E aqui ela usa uma expressão para dizer que não vale qualquer pessoa. Ela diz que não acredita no ditado que diz: para quem está se afogando, jacaré é tronco. Para quem está se afogando, jacaré é tronco. E o tronco é um pedaço de madeira. Normalmente esse pedaço de madeira flutua e as pessoas que estão se afogando, né? Elas estão dentro d'água e não conseguem flutuar, elas seguram um tronco para poder flutuar. Então, o ditado para quem está se afogando, jacaré é tronco, significa que qualquer tipo de ajuda é válida em uma situação de necessidade ou desespero. Por exemplo, eu preferia não receber dinheiro dos meus pais. Eu tenho muito orgulho e meus pais vão ficar falando disso. Mas sabe como é? Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Para quem está se afogando, jacaré é tronco. Ou seja, eu vou aceitar o dinheiro dos meus pais, mesmo sabendo que depois eu vou me arrepender. E ela disse que não é uma pessoa qualquer que serve, porque ela quer um cara com um tchan a mais. E o tchan, né, aqui, que é uma palavra bem informal, é algo a mais, é um diferencial que chama atenção, que desperta interesse. Então, eu posso dar como exemplo as seguintes situações. Eu vim para esta cidade pequena porque eu queria. Muitas pessoas dizem, nossa, mas essa cidade é muito triste, não tem nada para fazer aí.
Olha, mas eu acho que essa calmaria nessa cidade é o tchan dela, né? Essa coisa que faz a cidade ficar especial. E a segunda situação de exemplo é: ela se casou com o Aderbal e todo mundo disse: como pode? Ele não é ninguém. Ela se casou com ele, por quê? Mas provavelmente o Aderbal tem algum tchan especial aí que chamou a atenção dela. Não sabemos se é a riqueza, não sabemos se é outra coisa, mas ele tem um tchan que chamou a atenção dela. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais, inclusive porque essa palavra é o nome de uma banda muito popular e isso todo brasileiro conhece. Daí a narradora, né, ela procura alguém específico com um tchan a mais e ela entrou em um desses sites de relacionamento. Inclusive, tem muitos sites que são populares ainda no Brasil, dependendo da idade da pessoa. Tinha o Badoo, se eu não me engano, tinha OkCupid também. Eram muitos sites. E a narradora se inscreveu em um desses. E foi muito rápido para ela encontrar um cara legal. Foi um pulo, como ela disse. E quando a gente diz que alguma coisa é um pulo, é um processo muito rápido, é piu, muito veloz. Por exemplo, e o exemplo não é muito positivo, ele começou fumando cigarro e para sair do cigarro para a cocaína foi um pulo. Normalmente não acontece assim, né? Mas esse é um exemplo para você lembrar. Para ir do cigarro para a cocaína é um pulo. E a gente também pode dizer de uma pessoa que esteja trabalhando muito bem em uma empresa, a gente pode dizer, olha, se você continuar trabalhando assim, para você sair da área operacional e virar um gerente, é um pulo. Para você sair da área operacional e virar um gerente, vai ser um pulo. E o cara que ela conseguiu lá no site, ele é até bonito. Mas ela não diz que ele é bonito, ela diz que ele é bem apessoado. E uma pessoa assim que é bem apessoada, normalmente a gente fala muito de homens bem apessoados, é uma pessoa com boa aparência, né, uma aparência agradável. Provavelmente ela tem um estilo elegante e fisicamente ela também é bonita. E aí ela foi com esse cara para um cinema, porque ele gosta de filmes e convidou ela para ir ao cinema. E normalmente aqui no Brasil, em cidades grandes, normalmente os cinemas não são independentes. O que é que eu quero dizer? Os cinemas ficam dentro de shopping center. Inclusive, eu vou colocar uma nota lá no nosso guia, porque no Brasil, especialmente nas cidades grandes, tudo acontece no shopping. A gente adora shopping. É o tempo todo no shopping. Então, o cinema fica no shopping. Eles chegaram lá e deram umas bitocas. Gente, essas bitoquinhas aqui, a gente usava para chamar cavalo, né? O cavalo... É! Então, mas não foi exatamente chamar um cavalo que aconteceu aqui. Quando a narradora disse que rolaram umas bitocas, isso significa que eles se beijaram. Mas não foi aquele beijo longo, demorado, de língua, né? Para arrancar a língua do outro. Não. Foi um beijo rápido e carinhoso. Só assim. Então, não foi nada muito quente, muito uau, nossa, estou suando. E aí, eles se sentaram para tomar um sorvete, até porque eles estavam num cinema. Aliás, eles estavam no shopping, na frente de todo mundo, né? E começaram a conversar. A primeira pergunta que o cara faz: de que tipo de filme a narradora gosta? E a narradora não aparenta ligar muito. Ela só diz: para mim, qualquer filme é filme. Eu não ligo muito para isso. É um pouco um balde de água fria, né? Para o cara. Então ele não se sentiu muito
encorajado a continuar. Mas ele continuou. E aqui, em vez de dizer que ele não se sentiu encorajado, a narradora disse que ele pareceu acanhado. Acanhado é uma palavra para falar de uma pessoa que está tímida, envergonhada ou retraída em alguma situação. Eu, normalmente, sou muito extrovertido, vou dizer assim. Com os meus alunos, com as pessoas do meu trabalho, eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Mas no dia a dia, eu sou muito acanhado. Então, quando eu vou a um supermercado ou algum local, eu sinto um pouco de vergonha, né? Eu sinto um pouco de acanhamento de perguntar coisas a estranhos. E a gente também tem o verbo acanhar. Normalmente, a gente fala acanhar-se. Eu me acanho, você se acanha. E a gente diz muito, quando uma pessoa tem vergonha de falar, a gente diz assim, não se acanhe, pode falar. Ou seja, não se intimide, não se envergonhe, não se acanhe. Então, o cara com quem a narradora estava conversando se acanhou um pouco, né? Ele ficou um pouco acanhado, mas continuou, porque ele estava interessado na narradora. E aí ele disse que tinha lido a resenha de um filme que estava estreando naquele dia. E a descrição que ele fez parecia ser de um filme cult. E aqui nós temos 3 boas palavras. A primeira delas é a resenha. E a resenha é um texto ou um comentário crítico, é uma avaliação, normalmente de um livro, um filme ou alguma produção cultural. Então, tem sites de resenhas de livros, de filmes e coisas do tipo. Um exemplo que eu vou te dar é: você quer assistir esse filme comigo? De acordo com as resenhas, esse filme é muito bom. Acho que você vai gostar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra, porque no Brasil, hoje em dia, ela também tem um sentido muito engraçado. Dê uma olhada lá no guia. A outra palavra que a narradora utilizou foi estrear, que o filme estava estreando. E aqui nós estamos falando de produções culturais, seja no cinema, no teatro, pode ser dança, canto, música. Quando é a primeira vez que essa coisa é apresentada ao público, isso significa que essa coisa está estreando. Por exemplo, o filme estreou nos cinemas na sexta-feira passada, mas eu ainda não assisti. Eu não gosto de assistir filmes no dia da estreia, porque normalmente tem muita gente lá. Então, eu não vou assistir o filme no dia em que ele está estreando. E estrear também pode ser quando a gente faz alguma coisa ou usa alguma coisa pela primeira vez. Eu comprei uma roupa muito bonita, né? Então, aqui é o segundo exemplo. Eu estou estreando essa roupa que eu acabei de comprar. É uma roupa muito linda e é a primeira vez que eu estou usando ela. Então, eu estou estreando esse vestido, essa calça, essa peça de roupa que eu estou usando. E a outra palavra que a narradora utilizou foi que o filme era um filme cult. E normalmente esses filmes cults são filmes artísticos, né? Mais intelectuais. E normalmente o público que gosta de filmes cult são pessoas mais exigentes. Ou, como no Brasil nós dizemos também, pessoas alternativas. Normalmente não é o seu João ou a Dona Maria que gostam de filmes cult.
A narradora, então, revela que não tem muita experiência com filmes assim. Na verdade, ela teve apenas uma experiência com um filme, ou melhor, com películas antigas e que não tinham um enredo muito claro. Aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é a película. E se você falar espanhol, você com certeza conhece essa palavra. A película é outro termo para filme. Então, eu assisti um filme, eu assisti uma película. Muitas pessoas vão dizer: ah, no Brasil ninguém fala película. É mentira, a gente fala assim. Mas normalmente a gente diz película para um filme mais artístico, para alguma coisa, para uma produção maior. Então, uma coisa elevada artisticamente. E eu vou dar dois exemplos para você. Infelizmente, os nomes estão em português, então eu não sei qual é o título nos idiomas originais. Mas um filme como A Pele em que Habito, de Pedro Almodóvar, é uma película. Já o filme Duro de Matar, com o Bruce Willis, que tem Duro de Matar 1, 2, 3, 4, 5, vários filmes na sequência. Esse não é uma película, não. É um filme normal. E a narradora disse que essas películas, né, esses filmes artísticos, não têm um enredo muito claro. E o enredo é a sequência de acontecimentos de uma história, ou de um filme, de um livro, ou de uma peça, de uma narrativa. É a linha que você segue da história. Então, primeiro acontece isso, e depois aquilo, e depois aquilo. Isso é o enredo. E a narradora ainda falou, né, que ela estava pensando em filmes da sessão da tarde, enquanto o cara, né, o ficante com quem ela estava falando de filmes elevados, artísticos. E a sessão da tarde é um quadro de programa, na verdade, aqui no Brasil, muito popular na TV Globo. Normalmente tem filmes mais simples, aqueles filmes que você pode assistir com toda a família e passa todos os dias de segunda a sexta-feira. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais informações sobre isso, mas se você quiser mesmo conhecer mais sobre a sessão da tarde, pergunte a qualquer brasileiro qual filme da sessão da tarde ele ou ela gostava. Eles vão dizer algum filme legal para você. Daí a narradora e o ficante dela foram assistir o filme. E eles assistiram um filme que durava 3 horas. Era um filme bem longo, é quase um Titanic. Durante o filme, ela tentou deslizar a mão por cima da mão dele, mas ele não esboçou nenhuma reação e ela, tirou a mão de cima da mão dele porque ela não queria que ele pensasse que ela era uma assanhada. E aqui nós temos muitas palavras. A primeira delas é deslizar. E deslizar significa mover ou mover-se suavemente. Nos esportes, por exemplo, nós temos o futebol. E no futebol as pessoas correm, pá, 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 com aquelas pisadas mais fortes. Já no hóquei, né, que é um esporte que é praticado no gelo, e o Canadá é muito famoso por isso, as pessoas deslizam pelo gelo. Então, quando a narradora deslizou a mão por cima da mão dele, ela colocou bem devagarinho a mão dela em cima da mão dele. Provavelmente porque ela queria dizer: oi, tudo bem, eu estou aqui e eu quero ficar com você. Mas ele não esboçou nenhuma reação. E aqui nós temos uma expressão, e o que aconteceu foi o seguinte: quando alguém esboça alguma reação,
ela mostra, ou ela demonstra, ela indica bem inicialmente, ou de uma maneira um pouco menos evidente. Quando alguém esboça uma reação, ela começa a mostrar o que sente ou o que pensa, mas sem ser tão óbvio. Então, um exemplo que eu posso dar é o seguinte: o João estava muito deprimido. Nada o fazia sorrir mais. Então, eu fui para a casa dele e conversei com ele. Contei muitas coisas divertidas, muitas piadas e, mesmo muito triste, o João ainda esboçou uma reação. Ou seja, ele mostrou que estava prestando atenção, mas não foi muito óbvio, não foi um grande movimento. Outro exemplo que eu posso lhe dar dessa expressão é quando tem um bandido e um policial. O bandido estava cometendo um crime e o policial chega. E o policial aponta a arma para o bandido. Se o bandido esboçar qualquer reação, o policial dá um tiro nele. Então, aqui no monólogo, a narradora diz que o ficante não esboçou nenhuma reação. Ela deslizou a mão por cima da mão dele e ele bem que podia estar morto, porque ele não esboçou nenhuma reação. Quando a narradora percebeu que ele nem tchu para ela, né, ele não estava prestando atenção nela, ela tirou a mão de cima da mão dele. Porque ela não queria passar a ideia de que era assanhada. E assanhado ou assanhada é uma pessoa atrevida, é uma pessoa ousada e normalmente é alguém que tem um comportamento solto, sem timidez e normalmente em uma situação de paquera, né, uma situação amorosa. Aí você diz: "Nossa, Eli, você falou e eu não entendi nada". Vou te dar um exemplo. Normalmente, aí aqui é uma história da minha infância. Normalmente, assim, os adolescentes, né, ficavam ali com interesse uns nos outros. Então, os meninos ficavam todos de um lado da rua e as meninas ficavam todas de outro lado, do outro lado da rua. E aí elas ficavam se olhando, todo mundo rindo, olhando um para a cara do outro, e ninguém chegava perto do outro grupo. Quem era mais assanhado chegava perto do outro lado, né? Dizia assim: "Ei, eu quero ficar contigo". Mas claro que a gente não falava assim, a gente falava, na verdade: "Ei, eu quero ficar com tu". Ou "eu gosto de tu". Aí de um português assim menos correto, né? Então, quem é tímido vai ficar no seu lugar, não vai falar nada com ninguém. Quem é mais assanhado vai chegar e diz assim: "E aí, beleza? Sempre vem aqui? Ah, você está sozinha?". Sabe, esse tipo de coisa. Lá no guia de aprendizagem eu tenho umas notas adicionais porque essa palavra é utilizada aqui no Brasil também com outros sentidos. E só para deixar uma distinção mais clara, geralmente os homens podem ser mais assanhados e isso é até bem visto. Assim, não que eu concorde, não que a sociedade toda concorde, mas é mais fácil aceitar um homem assanhado do que uma mulher assanhada. Só estou dizendo que é o que normalmente aqui no Brasil acontece. E aí, como ela não queria passar uma impressão feia, de acordo com ela, a narradora, ela foca, ela se concentra na telona. E a telona é uma maneira informal de falar da tela do filme no cinema. Bom, a narradora reforça o fato de que o filme que ela assistiu tem 3 horas. E filmes de 3 horas normalmente não têm um ritmo muito acelerado, né? Mas a narradora faz outros comentários além desse.
Ela diz que o filme até que podia dizer que tinha um roteiro bem amarrado, mas isso porque não tinha roteiro nenhum. Então, a narradora está sendo sarcástica aqui. E temos aqui duas palavras relacionadas a filmes. A primeira delas é o roteiro. O roteiro também se chama de script, mas é mais comum dizer roteiro. E ele é o texto que diz o que é que acontece num filme, ou em uma peça de teatro, ou em um programa. Ele diz o que é que acontece de cena a cena, ponto a ponto. Ele inclui os diálogos, indicações do que tem no cenário e algumas notas sobre a produção. Eu dou até um exemplo pessoal. Quando eu faço esses podcasts ou qualquer outro podcast meu que você escute, normalmente eu tenho roteiro. Ou seja, eu sei o que vai acontecer no começo, o que vai acontecer no meio e o que vai acontecer no fim. Então, eu tenho um roteiro bem definido. Às vezes até parece que não, até para as minhas conversas com os meus alunos, né? Mas eu sempre tenho um roteiro. Eu sou um pouco de. Eu sou um maníaco do controle, né? Eu gosto de controlar tudo. E a narradora disse que o filme não tinha um roteiro bem amarrado. E amarrar tem outros sentidos, mas aqui está sendo usado com o sentido de organizar e estruturar algo de uma maneira lógica e que faça sentido. Então, um exemplo que eu posso dar é: o escritor revisou cada capítulo do romance para amarrar bem as ideias. Ele não queria deixar pontas soltas na história. Então, ele revisou tudo, amarrou bem as ideias para não deixar pontas soltas. E normalmente a gente usa bem amarrado para o roteiro ou para uma história, né? Então, tem alguns filmes que são muito bem amarrados, que todos os pontos são lógicos e claros, e outros filmes que são mais soltos, né? Que não têm uma história ou um roteiro bem definido. A narradora diz que o ficante dela disse que era um filme cativante, né? Parecia um filme cativante. Mas, na verdade, não era cativante, não. Na verdade, era bem arrastado. E aqui nós temos mais duas palavras para falar sobre filmes e histórias em geral. A primeira delas é cativante. E uma coisa cativante é algo que prende a atenção e o interesse. Pode ser uma história, uma pessoa ou um programa. Normalmente, uma coisa cativante também é fascinante. E geralmente a gente diz que algo bom é cativante. Por exemplo, os programas da Xuxa eram muito cativantes, porque tinha brincadeira, tinha música, tinha dança e muitas coisas para as crianças. Por isso, o programa da Xuxa era muito cativante para as crianças. Isso é verdade. Aqui no Brasil nós tínhamos a apresentadora Xuxa, que ainda está por aí, né, mas não como apresentadora, e ela era muito cativante. Já quando a gente fala de um filme arrastado, é um filme lento, monótono, que dá a impressão de que ele é muito mais longo do que o que realmente é. Um filme arrastado é um filme cansativo. Por exemplo, a explicação do professor era muito arrastada, ele falava e falava e não chegava a ponto nenhum. Eu até dormi no meio da aula. A explicação do professor era muito arrastada. E aqui eu vou mandar um alô para o meu professor de literatura, que tinha uma aula horrível, muito arrastada, e que eu tive de mudar de professor porque, ai meu Deus, que curso arrastado a gente tinha. E a narradora então explica, né, que nada acontecia durante quase uma hora, então teve uma batida de carro, mas depois nada mais aconteceu.
E ela disse que a única atriz ou ator, que a gente não sabe exatamente o gênero da criança aqui, né, que teve uma atuação impecável foi uma criança que estava chorando. Além disso, o final foi bem previsível, né? O filme acabou exatamente como todo mundo sabia que ia acabar. E aqui nós temos 3 termos interessantes. Primeiro é a atuação. E quando a gente fala da atuação de um ator ou uma atriz em um filme, em uma série, em uma peça, é a maneira, é o desempenho, é a performance da interpretação desse ator ou atriz. Eu acho, por exemplo, e aqui um momento revelação, tem uma atriz brasileira que eu gostava muito da atuação dela, que era a Malu Mader. Ela desapareceu, mas ela tinha uma atuação muito boa nas novelas que ela estava, né? E uma atriz internacional cuja atuação é muito boa, na minha opinião, é a Meryl Streep. Ela tem uma boa atuação em vários filmes diferentes. Em alguns é um pouco questionável, mas em outros é excelente. E quando a gente diz que algo é impecável, é basicamente que algo é perfeito. Não tem nenhuma falha, não tem nenhum problema. E um exemplo que eu dou é: aquela atriz estava com uma maquiagem impecável. A maquiagem foi tão bem feita que parecia natural. Então a maquiagem dela estava impecável. E um outro exemplo que eu posso dar é: eu sei que é difícil, mas eu vou praticar e praticar e praticar até conseguir pronunciar essa palavra de maneira impecável. A palavra é inconstitucionalissimamente. Então, é só praticar para pronunciar impecavelmente. Inconstitucionalissimamente. Bom, e a outra palavra que a narradora utilizou foi que o fim do filme foi previsível. E uma coisa previsível você pode prever, ou você... Oh, nossa, que explicação boa! Quando uma coisa é previsível, você pode ver antes, né? Você pode dizer antes o que vai acontecer. Uma coisa previsível não é surpreendente. Ela não tem nada que você fique, uau, eu não esperava por isso. Não, é previsível. Por exemplo, eu não gosto desses livros de detetive porque todos são muito previsíveis. Todo mundo sabe que o assassino é o mordomo. Eu não gosto desses livros de suspense, de detetive, porque todo mundo sabe, né? É sempre muito previsível. O assassino é sempre o mordomo. Claro que não é, né? Isso é apenas o preconceito que nós temos com os filmes, ou melhor, com os livros de detetive. E a narradora continua, né? Ela saiu com o ficante dela, de mãos dadas, do cinema, e ele estava muito animado e ela estava muito pensativa. Mas ela não disse só que ela estava pensativa. Ela disse que estava matutando sobre o filme, né? Que o filme seria um filme arrasador, mas era apenas uma coisa pretensiosa. E aqui nós temos 3 boas palavras. A primeira delas é matutar. E quando você matuta sobre alguma coisa, ou você matuta que alguma coisa é o caso, isso significa que você reflete profundamente. Você pensa muito, muito mesmo sobre algo, de uma maneira concentrada. E aí você tenta encontrar uma solução ou chegar a uma conclusão. Por exemplo, eu estou com um problema muito grande na minha empresa. E normalmente eu estou trabalhando todos os dias. Mas eu resolvi tirar alguns dias de folga, né, e não trabalhar nesses dias para matutar sobre o que eu posso fazer para melhorar a minha empresa e não ter tantos problemas. Ou seja, eu vou refletir durante alguns dias, eu vou matutar sobre
essa empresa durante alguns dias. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre esse verbo, porque ele é usado em um sentido, mas as palavras derivadas dele são usadas em outro sentido. E aí ela saiu matutando, né, que o filme seria um filme arrasador, mas na verdade era pretensioso. E alguma coisa arrasadora, um filme arrasador, uma revelação arrasadora, um evento arrasador, é algo que causa um impacto muito forte, que pode ser muito impressionante ou emocionante. E o exemplo que eu vou dar é um pouco triste, mas aconteceu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ou melhor dizendo, em todo o estado do Rio Grande do Sul. As chuvas que aconteceram foram arrasadoras e o impacto econômico e humano foi muito grande. Então, as pessoas ficaram arrasadas. Por quê? As chuvas foram arrasadoras, tanto fisicamente como emocionalmente. E uma revelação arrasadora em quase todas as novelas antigas aqui do Brasil era que um dos personagens principais era adotado. Eles diziam: meu filho, eu sinto muito, mas você é adotado. Aí o filho, né, que já era adulto, dizia: não, não pode ser. Então vocês não são meus pais? E aí ele ficava arrasado com essa revelação arrasadora. E a narradora pensava que ia ser, né? Ela estava matutando, esse filme ia ser arrasador. Mas na verdade foi pretensioso. E uma coisa pretensiosa, ou uma pessoa pretensiosa, é algo que se apresenta como muito importante, muito sofisticado, mas que na verdade não é nada daquilo. É uma pessoa mais simples, é uma coisa mais simples. Ela é exibida ou ela é mostrada de uma maneira exagerada. Então, se eu fosse pretensioso, eu podia dizer: eu já estudei 14 línguas, eu tenho um diploma em linguística, né? Então eu posso optar, eu posso falar sobre esse assunto com muita facilidade, mas eu não vou explicar isso dessa maneira porque você nunca ia entender. eu não sei porquê, mas eu sempre acho que pessoas pretensiosas soam assim, né? E no caso do nosso pretensioso aqui, ele pode ter feito tudo isso, mas não sabe de nada. É tipo, só fala, 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 mas não tem nada dentro de si. Outra palavra para um pretensioso é um fanfarrão. Mas isso tudo vai estar lá no guia de aprendizagem. Né? O ficante dela, né, perguntou: e aí, o que é que você achou do filme? E ela tinha um pensamento de que o filme não ia ficar lá muito tempo e que não ia ter muito dinheiro. Mas ela não disse isso. Ela disse, na verdade, que a bilheteria do filme não ia ser lá muito boa. E aqui uma pequena nota. Quando você vai no cinema, você tem que comprar o seu ingresso. E o ingresso é vendido na bilheteria. Lá na bilheteria tem uma pessoa que trabalha lá, o atendente, e esse atendente vai perguntar: é um ingresso, é adulto, infantil, meia, inteira, que é para saber que tipo de ingresso ele está vendendo. Você compra o seu ingresso e vai embora. De uma maneira adicional, a gente diz que a bilheteria do filme é o quanto aquele filme ganhou, né? O quanto de dinheiro aquele filme trouxe. Então, alguns filmes são descritos como um sucesso de bilheteria. Por exemplo, os filmes do Homem-Aranha. Normalmente eles são um sucesso de bilheteria. E quando um filme é um fracasso de bilheteria, ele não arrecada muito dinheiro, né? Ele não traz ali muito dinheiro. Você conhece algum filme assim que foi sucesso de bilheteria? Pergunte aos seus amigos, né, se eles assistem também. E daí a narradora diz, né, ela pensa, na verdade, que o filme não ia ser um sucesso de bilheteria, não. E ele não ia ficar muito tempo no cinema. Mas ela não disse isso, ela pensou, porque o que ela disse foi, na verdade, o que ela fez foi um contra-convite.
Ela disse: quer assistir um filme pauleira que está em cartaz? E aqui nós temos duas boas palavras. A primeira delas é pauleira. E uma coisa pauleira é uma coisa intensa, com muita ação, muita energia. Normalmente nós falamos de uma música pauleira, né, como rock, aquele rock pauleira que você fica batendo a cabeça e tal. Mas um filme pauleiro é um filme com muita ação, com muita violência, talvez. E quando um filme está em cartaz, isso significa que ele está em exibição. Por exemplo, este espetáculo vai estar em cartaz até o mês que vem. Ou seja, você tem até o mês que vem para assistir esse espetáculo. Depois, esse espetáculo vai para outro lugar. Às vezes, né, a gente tem show de comédia. Para quem gosta de stand-up comedy, a gente tem alguns comediantes que ficam em cartaz durante alguns dias em cada cidade. E aí ela diz, é um filme pauleira que tem uma trama com muita violência, com muito sexo e também tem bandidos, tem tudo. No geral, é uma trama de arrepiar os cabelos. E a trama é a mesma coisa que o enredo, né? É a estrutura da narrativa de uma história. A trama não é exatamente acontece primeiro isso, depois aquilo, mas é o acontecimento em geral. Tem um filme que eu gosto muito, cuja trama é a seguinte. Um escritor está andando de carro nas estradas de Colorado, nos Estados Unidos, e sofre um acidente. Quando se acorda, ele descobre que está na casa de uma enfermeira, que também é a fã número 1 dele. Esse filme em português se chama Louca Obsessão, em inglês se chama Misery, que é baseada essa trama num livro do Stephen King. Então, a trama é essa. O enredo é, primeiro acontece isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E quando a gente diz que algo é de arrepiar os cabelos, é algo que é muito assustador, impactante ou surpreendente. Então, um exemplo que eu dou para você é: na minha vida de biólogo, eu nunca tinha ido para um lugar assim, de arrepiar os cabelos. Mas nessa Ilha da Serpente, nossa, eu fiquei com muito medo, tinha muita cobra de todo tipo em toda parte. Então, essa foi uma viagem de arrepiar os cabelos. Foi surpreendente. E de arrepiar os cabelos, às vezes, também é o preço do ovo. Quando a gente vai no supermercado e diz, minha Nossa Senhora, como está caro. Mas é o que acontece, né? Inflação e tal. No final aqui, a narradora diz que, quem sabe, assistindo esse filme com muita ação, violência e sexo, o ficante dela talvez tivesse alguma ideia do que ela estava querendo dele. Bom, eu vou deixar essa conclusão aí, eu vou até juntar meus papéis aqui, eu deixo essa conclusão para você completar, e agora a gente vai ouvir mais uma vez o monólogo, porém desta vez na velocidade natural. Tendo me mudado havia pouco tempo para essa nova cidade, estava louca para conhecer gente nova. Não, meus colegas de trabalho não valiam. Eles eram legais e tal, mas eu não concordo com aquela história de que para quem tá se afogando, jacaré é tronco. Queria conhecer um cara com um tchan a mais, sabe? E por isso acabei me inscrevendo num daqueles sites de relacionamento. Dali para encontrar um cara com quem sair foi um pulo. Ele era bacana, bem apessoado e apreciador de bons filmes. Me convidou para assistir um filme no cinema que fica no shopping perto da minha casa. Chegando lá, rolaram umas bitocas e a gente se sentou para tomar um sorvete antes de ir para a sessão. Ele foi logo me perguntando que tipo de filme eu gostava. Respondi que, para mim, qualquer filme era filme. Não ligava muito. Ele parecia um pouco acanhado com minha resposta, mas continuou. Disse que tinha lido a resenha de um filme que estava estreando naquele dia. Pelo que ele me explicou, era um filme cult. A minha única experiência com filmes assim foi com aquelas películas antigas, ainda em preto e branco, cujo enredo era difícil de acompanhar porque não tinha. Ele me falando de filmes artísticos e eu só me lembrando daqueles filmes da sessão da tarde. Fomos assistir.
Depois de 3 horas de filme, o que eu posso dizer? Tentei até deslizar minha mão por cima da mão dele, mas ele não esboçou nenhuma reação e eu preferi tirar a minha mão dali porque senão ele pensava que eu era uma assanhada. Me forcei a me concentrar na telona. Se você tiver escutado direito, eu disse que foram 3 horas de filme. A trama era de uma mulher que bebia demais. Só isso. Podia-se dizer que tinha um roteiro bem amarrado. Isso porque não tinha roteiro nenhum. Diferente da descrição cativante que meu ficante fez, era na verdade um filme bastante arrastado. Nada parecia acontecer por quase 1 hora. Então, um carro bateu. A única pessoa que teve uma atuação impecável no filme foi uma criança que estava chorando. Esse porque que criança realmente sabe chorar. O final foi bem previsível, porque a mulher já tinha dito desde o começo que queria ir para uma clínica de reabilitação. E no final, ela foi mesmo. Saímos do cinema de mãos dadas, ele muito mais animado do que eu. Fiquei matutando comigo mesma, que seria um filme arrasador mas acabou sendo uma coisa pretensiosa. Daí meu ficante me perguntou o que eu achava, e eu só pensei que provavelmente a bilheteria não seria lá muita coisa e que logo ele sairia do cinema. Claro que eu não disse nada disso. Apenas dei um sorriso e perguntei se ele queria agora assistir um filme pauleira que estava em cartaz. Tinha muita ação, muito sexo, mocinhas e bandidos em uma trama de arrepiar os cabelos. Quem sabe assistindo esse filme ele tivesse alguma ideia do que eu estava esperando dele. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!